Olá pessoal, estamos de volta aqui. Meu nome é Samuel e vamos dar sequência aqui de vídeo tutoriais para nós fazermos o nosso Tiranossauro Rex. Esses vídeos tutoriais já estão chegando ao fim. Foram vários meses, né, de tutoriais que eu fui postando. Eu acho que o mais correto seria eu postar um atrás do outro, em um mês no máximo, mas acabou não dando. Mas para quem está acompanhando desde o início, acho que já aprendeu muita coisa. Só que eu acho que não, se a pessoa queria aprender bastante sobre várias técnicas utilizadas na modelagem, animação, 3D, não deveria seguir apenas meus vídeos tutoriais. O interessante é que veja vários outros, porque os meus tutoriais eu realmente demorei para poder fazer essa série e ela está começando a chegar ao fim, já está chegando ao final. Bem, no último tutorial eu ensinei a fazer os shape keys personalizados e eu fiz os meus, eu terminei aqui. Basicamente fiz os ossos da coluna, eu fiz como se fossem setas e elas apontam justamente para onde a coluna está correndo. Bem, o osso aqui que mexe a mandíbula. Eu modelei, eu inicialmente tinha feito um pau, tipo parecido com o próprio osso. E eu fiz agora parecido uma tábua. Eu acho que é bem melhor, representa melhor a mandíbula. Bem, de restante, eu fiz também um cilindro aqui no pé. Eu não me lembro se no último tutorial já tinha, mas de qualquer maneira, se não tem, eu fiz esse cilindro aqui para apresentar o osso do pé. Tem esses aqui também. Esses aqui eu acho que eu mostrei, não estou lembrado. Depois vocês verificam aí. Eu fiz um cilindro com círculos na ponta. Aí quando diminui o tamanho deles, né, comprime o osso, o verdadeiro, e dá esse movimento. Aqui nos braços eu fiz círculos para representar os ossos, ó. Então esses círculos que vão movimentar. Da mesma maneira eu fiz um cilindro aqui para a mão, pequeno. E outro círculo aqui para o antebraço. E a língua eu também fiz por círculos. Normalmente, quando você pega os modelos de devidamente irrigados, como é esse aqui, você vê que os artistas utilizam muitos círculos. Aqui eu inventei mesmo, eu fiz tipo uma coleira aqui, ó, na cabeça, mas geralmente os artistas utilizariam só um círculo. Aqui a mesma coisa, um círculo envolvendo o corpo do animal. Mas eu resolvi inventar um pouco para poder variar. Mas aí no final eu decidi fazer círculo, que tá com preguiça de fazer umas formas mais complexas. Então aqui também tem a língua. Ó. Movimenta ela pelo meio dos círculos e tu vai movimentar partes dela independentemente, como desejar. Para fins de animação, para a mandíbula não atravessar a língua e a língua ficar por baixo, nós vamos ter que selecionar a base, o primeiro osso base da língua, o da mandíbula, e rotacionar no eixo X, que aí vai os dois. Ó. Aí nenhum atravessa. Bem, basicamente é isto. Esse aqui foi o resultado dos meus shape keys personalizados. Os ossos de deformação e de controle, e os que são deformação e controle, estão na primeira camada, que eu tinha falado no último tutorial. Os outros estão escondidos na camada própria do bone. Aqui, ó, nós vemos aqui no menu Object Data. E aqui estão os restantes dos ossos que nós não vamos mexer diretamente. E aqui os que nós vamos mexer. E aqui na última camada, como mostrei no último tutorial, ficou todas as figuras representativas dos bones personalizados. Ficaram aqui e a priori iremos esquecer elas eternamente. A priori nem vamos tocar mais nelas. Vamos ficar lá só para o Blender pegar de referência as formas delas para poder aplicar nos ossos personalizados. Bem, a próxima coisa, agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos fazer os shape keys. O que normalmente significa shape em inglês? Significa forma. Então, normalmente, o nosso T-Rex, a nossa malha, ele tem uma forma. E essa forma é essa aqui que nós definimos. E os shape keys são formas personalizadas que você vai fazer algumas alterações na malha e elas deverão ficar. E normalmente, se for bem feito, elas não irão alterar o modelo básico. E como é que nós fazemos esses shape keys?
O Shape Keys nós fazemos aqui no menu, clicando no objeto, né, malha, vem aqui no Object Data, vem aqui em Shape Keys e você vê que tem essas opções aqui. Na verdade, elas foram adicionadas, elas não existiam. Eu vou retirar todas elas e nós vamos fazer de novo. E para que serve o Shape Keys? Para nós deformarmos a malha e deixarmos ela do jeito que nós queremos. De repente, uma expressão facial, um movimento específico no corpo. O piscar dos olhos é feito muitas vezes com Shape Keys, mas também pode ser feito por bones. Então é uma outra forma de você fazer deformações na malha, é usando o Shape Keys. Não só os ossos deformam a malha, como nós já podemos ver aqui, ó, mas os Shape Keys também fazem isso. E os Shape Keys servem justamente para deformar as malhas. Deformar a malha de acordo com sua vontade. E eu abri aqui no Firefox esse exemplo aqui. E o que são? Isso aqui eu coloquei a expressão Human Expressions em inglês aqui no Google e procurei imagens. E eu abri alguns aqui, quer dizer, eu vou abrir alguns aqui só para mostrar para vocês. Olha só, são as expressões humanas. Então, o ser humano, ele é, acho que é o animal da face da Terra que mais tem expressões humanas. E essas expressões, elas têm significados diferentes. Nessa imagem aqui, apesar de pequena, né, nós vemos o autor da imagem fazendo várias expressões diferentes. Essa aqui provavelmente foi feita em um programa 3D, dá para perceber claramente aqui, ó, como tipo um modelo 3D. E está com algumas expressões aqui também. Essa imagem aqui também demonstra isso. E tem várias outras aqui que você procurando no Google você vai achar. E basicamente, um desenho muito antigo que representa as expressões humanas, eu acho que vem da Grécia, se eu não estou enganado, que são aquelas máscaras, principalmente essa aqui, ó, essa aqui de tristeza e a de alegria, mas não é bem essa não, deixa eu ver aqui, que representa o teatro. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar symbol, não lembro como é que é teatro em inglês. Vamos colocar em português. Símbolo do teatro. São duas máscaras, essas aqui, ó, exatamente. O teatro ele é representado por esse símbolo, que significa que são duas expressões humanas extremas, né, que seria a tristeza e a alegria, a felicidade e a tristeza, e por aí vai. Então, quando nós vemos um filme da Pixar, por exemplo, com aqueles personagens extremamente detalhados nas faces e com diversas expressões faciais, eles usam os chamados Shape Keys, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Que o personagem ele muda de expressão, o modelador o animador ele entra na malha, faz as deformações na expressão facial do modelo humano, por exemplo, e com isso ele consegue fazer todas as expressões faciais do personagem. E depois isso é colocado quando você vai fazer a composição da animação, que é fazer com que a cena em si flui e faça os personagens ter vida na composição da animação. Então, basicamente é isso. Os Shape Keys eles são feitos por meio na maioria das vezes por meio de expressão facial. Tem como fazer por bones, mas é um pouco mais difícil. Só que os ossos, os bones, no caso do Blender, tem uma técnica interessante, que é você usar um vídeo seu para o seu personagem imitar suas expressões faciais. Eu esqueci o nome disso, da técnica. Eu não estou lembrado. Tem um vídeo no YouTube que o cara ensina e eu pretendo fazer um vídeo tutorial sobre isso, utilizando uma imagem, uma filmagem do meu próprio rosto, para que o personagem que eu fizer no Blender imite exatamente o movimento facial que eu faço. Isso é feito por bones. Como eu disse, o Bonnie também pode fazer essas deformações, mas normalmente é feito por Shape Keys. E nos filmes da Pixar, normalmente é feito por Shape Keys. Pelo menos eu acho, né? Porque é a técnica padrão para você fazer expressão facial e a técnica mais básica para fazer expressão facial nos personagens humanos. Pois bem,
Antes de mais nada, nós temos um animal aqui, um tiranossauro. E esse tiranossauro ele não tem... não só o tiranossauro, mas muitos outros animais, com exceção dos primatas, que é os que mais se aproximam do homem, por serem parentes do homem. Mas a maioria dos animais não tem todas as expressões que o ser humano tem. E alguns se expressam de maneira bem diferente do ser humano. Por exemplo, o cão. O cão ele expressa alegria pelo rabo. O rabo é o rabo do cachorro é o órgão sensorial principal do cão. Então, se ele está alegre, ele fica balançando o rabo, como vemos aqui, tipo do T-Rex, ele fica balançando o rabo. Quando ele está triste, você vê que ele tipo abaixa um pouco a cauda, o cachorro. Quando ele está com medo, ele coloca a cauda curvada assim para dentro. E assim vai. Enquanto no ser humano o rosto exerce, acho que a principal, claro que tem a expressão corporal também do ser humano. E os cães e outros animais também têm. Mas no caso do ser humano, o rosto é a parte corporal que mais expressa os sentimentos humanos, as sensações humanas, as emoções humanas. Bem, e como o nosso T-Rex é um animal, ele não vai ter muitas expressões faciais. Na verdade, ele não vai ter praticamente nenhuma. E eu fiz o seguinte. Eu fiz basicamente 3 shape keys. Vocês viram lá no Firefox que quando você vai fazer o shape key de modelos humanos, que é uma coisa bem complexa, que é um nível de conhecimento de animação bastante avançado, os animadores eles já têm noção do que vai fazer no filme, e aí eles fazem, sei lá, às vezes 20 expressões faciais. Mas um filme da Pixar, por exemplo, nós vemos que claramente o número de expressões faciais dos personagens durante o filme excede a 20. Deve ter umas 50, às vezes uma mesma expressão, só que um pouco mais sutil você vê utilizando no filme. E no nosso T-Rex não vai ter necessidade. Eu fiz algumas aqui, como eu vou mostrar agora, básicas, que o que é? O piscar dos olhos. Quando eu movo aqui o valor, ó, ele fecha o olho e abre. Então isso é essencial. Todos os animais que possuem olhos, desde que sejam no mínimo vertebrados e no mínimo anfíbios, eles têm as pupilas, não, cílios. Cílios não, cílios são os fios. Pô, esqueci. É a membrana que fecha nossos olhos. Então eles têm e eles fecham com muita frequência. Eles dão uma piscada com muita frequência durante o dia para, entre diversas coisas, limpar os nossos olhos e por aí vai. Então olha só mais de perto, ó. Você vê que eu fiz aqui um shape key para o piscar dos olhos. A abertura das narinas também eu achei interessante porque eu quero fazer uma cena de animação curta do nosso T-Rex, tipo ele cheirando alguma coisa. Então olha só, a abertura das narinas. Ó. Não é uma coisa muito grande, ó, mas é o suficiente para percebermos, como se estivesse cheirando alguma coisa. E por fim, uma única expressão bravo, que na verdade eu nem sei se o T-Rex tem. Mas eu dei uma leve descida aqui na sobrancelha, ou nessa área aqui do T-Rex, e ele faz isso aqui, ó. Somente isso. Não faz muito, não mais que isso não. Claro que eu poderia ter baixado mais, poderia, mas aí eu não quis fazer. Aí, ó. Então, basicamente, inclusive, eu já fiz, vocês já viram o teste aqui que eu ia falar. Quer dizer, eu ia falar mais pra frente, mas já que eu adiantei, eu vou fazer o seguinte. Já vou explicar que vários shape keys podem ser usados ao mesmo tempo. Por exemplo, vocês percebem o seguinte, que aqui no piscar dos olhos o valor 0 está na posição original. Quando eu fecho, ele vai para a posição 100%. Valor 100%. Vamos entender isso aqui como 100%. Só que com uma casa decimal a mais para poder sermos mais precisos. E o shape key bravo que eu fiz aqui, ao aumentar ele, eu faço descer um pouco essa malha. Então a malha do olho também acompanha. Então ela afunda um pouco. Ó. Então assim, diferentes shape keys podem ser usados para personalizar para ser usados no personagem. E deve-se ter cuidado de usar eles, porque às vezes pode dar problemas, como esse aqui. Esse aqui é mínimo. Eu mostrei para vocês, mas é mínimo. Mas pode acontecer de dar problema. Bem, esse tutorial ele vai ser curto. Eu vou ensinar para vocês fazer rapidamente todos os shape keys aqui. Eu já testei, já sei os valores que colocar.
Então, antes de mais nada, eu vou apagar todos. Vou clicar no Basic, apagar, o piscar dos olhos, apagar, abertura narinas e o bravo, apagar. Pronto, não sobrou nenhum. Então, normalmente, quando você tem um modelo, você clica nele, não há nenhum Shape Key aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é clicar no mais. No mais, ele vai adicionar o Shape Key básico. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. O Shape Key básico é a malha original. Então, o que acontece? Se eu alterar a malha original aqui, ele vai ser considerado como Shape Key básico. Ah, outra coisa interessante que eu fiz no curso de Blender, que eu lembrei, é que nós tivemos que fazer as expressões faciais das personagens. Elas tinham poucas expressões faciais, mas o suficiente para fazer a animação. E o que acontece? Tinham keys, vocês viram que eu adicionei aqui, ó, veio com o nome key. Aí a gente pode renomear aqui para o nome que quer. Aí o que acontece? Tinham keys que não estavam dando certo, que eu deformei a malha e não estava dando certo. Aí o que eu fiz? Eu vim no Basic, vim aqui e editei a malha. Aí eu voltei aqui para que testei, deu certo. Só que aí depois que eu cliquei tipo, em outra key, deu pau. Aí eu voltei para key, aí eu vim aqui e aumentava o valor. Tu via claramente que estava dando pau a malha. Então é o seguinte, já vou explicar para vocês e entendam uma coisa. A partir do momento que vocês adicionarem esse shape aqui básico, assumam a partir do ponto que vocês não vão alterar essa malha nunca mais. Senão vai dar pau. Se vocês fizerem um personagem humano com 300 shape keys aqui para expressar o personagem de maneira até alienígena, que ninguém conhece. Se você vir no básico, e alterar a malha do personagem, vai dar pau. E qual é a solução que você vai ter que fazer? Todos os shape keys que deram pau, se deu pau em todos, se você fez 30, 50, você vai ter que ajustá-los novamente e fazer shape key. Não é uma tarefa rápida e não é uma tarefa fácil. É um pouco demorada, tem que ter paciência para chegar no resultado que você quer. Se você fez 300 shape keys aqui, caprichadamente, veio aqui no Basics, deu uma de mané e veio e alterou a malha, vai dar pau e pode se preparar. Porque você vai ter que refazer tudo de novo. Às vezes é até mais rápido você refazer todos os shape keys do zero do que reajustar aquele que estava dando problema. Então, presta atenção nisso. Então, o Basic é a malha original. Você adicionando mais um, vai surgir a Key1 aqui, que é o primeiro shape key de fato que existe. Tanto é que o Basics, você vê que tem a barra valor aqui no Key1, e no Basics não tem. Básico, não tem. Porque o Blender ele assume que o básico é a malha original e você não vai alterar. Por isso que nem aparece sequer a barra de controle aqui do Shape Key. A partir do momento que você adiciona o Key1, aí sim o Blender está considerando que esse Key aqui você vai poder alterar a malha e a malha original ela vai continuar. Inclusive, é questão de lógica. Que nem aquele do olho aberto e fechado que eu fiz aqui. A malha básica ela é para indicar para o Blender qual é a original e aqui como é que vai ficar. Então, quando você adiciona um Key aqui e cria um Shape Key para ele, você está dizendo ao Blender para considerar a forma original e a forma que vai ficar. Então, ele vai fazer uma transição entre a forma original básica e a forma que você quis na Key. É como se você estivesse fazendo aqui por meio do Shape Keys novas malhas para o personagem, mas na verdade não são. Mas para fins de didática, para que possa ser entendido com mais facilidade, é como se fossem novas malhas. Só que a original se mantém. E as novas, elas alteram a malha, mas não alteram a original. Elas alteram a original dentro dessa Key aqui, e a partir do momento que você apagá-las, em nada afeta a original. Então a original fica conservada. Então a Basic está aqui. Vamos adicionar de novo aqui. E aqui nós vamos dar um nome para Shape Key que nós queremos. Eu vou iniciar com a narina, que é a mais fácil e vocês vão perceber por quê. Então eu vou colocar aqui Shape
narina, aliás, vou colocar shape não, vou colocar só narina aberta. Pronto. Vamos aumentar esse valor para 1. Ok. Por que nós estamos aumentando esse valor para 1? Porque nós estamos indicando para o Blender que nós vamos alterar agora a malha. Lembre-se que você tem que clicar na Shape Key que você quer e alterar para poder indicar o que você quer fazer nela. E não se esqueça, não altera o básico. Olha só, porque no básico, se tu clicar nele e vir aqui no 3D View e apertar Tab, você vai entrar no modo de edição. E se você, vou repetir mais uma vez, se você fez 300 Shape Keys aqui e alterou a malha básica, a primordial, a primeira, você vai dar problema em todas as outras Shape Keys. E dependendo do caso, é mais rápido você refazer uma por uma do que consertar as erradas. Então, você cria um Shape Key novo e nele selecionado você vem no modo de edição do objeto. Aí sim, beleza. Mas bem, aqui na narina nós vamos colocar todos os Shape Keys que você criar, você já, em vez do valor 0 tempo padrão, você coloca valor 1. Que o que é? Que a modificação que nós fizermos aqui no nosso modelo, ele vai considerar para fins de Shape Key. Então o que acontece? Eu vou, por óbvio, aumentar a abertura da narina aqui do meu. Eu cliquei nessa região aqui e eu vou dar um escalonamento. Eu coloquei, eu deixei ligado o Proportional. Tu clica ou vem aqui no manual, Enabled, e eu vou apertar um S. E nesse S eu vou ajustar aqui mais ou menos a área que eu quero, porque eu quero, quando apertar S e escalonar, seja proporcional, ele atua em toda a região. E não só aqui, porque aqui não fica realista. Aí, se eu aumento demais, a malha lateral, colateral não aumenta, aí fica esquisito, né? Então, você liga o proporcional, aperta S e você escala até onde você quer. É claro, também controlando aqui no scroller do mouse a área de atuação. Eu fiz os testes e aqui antes de iniciar esse tutorial eu defini o seguinte. Eu vou dar um escalonamento de 1.3, ou seja, ele vai ser 30% maior do que o original. Então eu clico aqui, já ficou. Aqui do outro lado, na mesma linha análoga, mesma coisa. Escalonar, não tem eixo, tu vai escalonar nessa região. 1.3 do teclado numérico. Pronto. Vocês viram que aumentou o tamanho da narina. Então nós damos um Tab, nós voltamos para o modo normal de objeto, e aqui nós confirmamos para o Blender que é essa alteração que nós queremos no valor 1. Então, se eu tivesse alterado aqui, deixado gigante, e tivesse confirmado no Tab, ele ia considerar que no valor 1, essa alteração gigante que eu fiz ia ficar. Só de exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar aqui tudo. Aí vamos para o modo de edição. Aí ele considerou que esse é o valor padrão que eu vou deixar para essa narina. Aí se eu vim aqui aumentar, percebam que a narina certa que eu fiz, tá abrindo e fechando, e a que eu fiz exagerada só para mostrar também. Então, era isso que eu queria mostrar. Agora deixa eu só dar um Ctrl Z aqui e confirmar. Pronto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Agora vamos ver aqui. É isso mesmo. Estamos vendo que a narina ela tá abrindo e fechando. No modo de edição não funciona. Eu dei Tab aqui para ver, mas realmente não funciona. É só no modo de objeto. Aí aqui a narina normal. E aqui ela dilatada, como se ele estivesse cheirando. Então é isso que acontece. Então como nós vamos adicionar 3 keys aqui, Shape Keys, todas você coloca já o valor 1 antes de editar a malha. Nessa aqui também. Pronto. Agora eu vou fazer a expressão de braveza, uma coisa leve que vai descer aqui. Vamos entrar no modo de edição do Key2, inclusive já vamos nomear aqui só para não dar problema. Coloca aqui bravo ou qualquer outro nome que você quiser. E aqui eu também já fiz o teste, então eu vou pegar essa área aqui,
Vou mover no eixo Z, eu acho que é menos... Agora eu não me lembro nem mais o valor. Mas vamos ver menos 3, só para ver onde dá. Não. GZ menos 0.03, eu acho que é isso. Deixa eu ver, só aumentar a área aqui. Não. Então é G, que é mover no eixo Z, menos 0. Opa, pera aí. É 0.01. Opa, mas aí foi para cima. G, agora no eixo Z, menos 0.1. Opa, eu fiz errado. Calma que aqui é complicado. Como eu quero fazer perfeito dos dois lados, aqui e aqui, e não tem espelhamento para isso, ou pelo menos que eu saiba, aí eu estou fazendo aqui na mão mesmo o valor. Então, eixo Z, mover com G no eixo Z menos 0.01. Deixa eu ver aumentando aqui um pouco. Até que foi, mas foi pouco. Então, 0.02. Eixo Z, quer dizer, mover G no eixo Z menos 0.02. Olha só. Só que tem algo estranho que eu estou percebendo aqui. Não está igual o do outro modelo que eu tinha mostrado logo no início. Está diferente. Está me parecendo que parece que foi modificado. Não sei. Deixa eu ver. Só voltar para o modo de edição aqui. Não, parece que está normal. Será que é impressão minha? Bem, vamos fazer aqui. Eu acho que é o tamanho do... Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui. GZ menos 0.02. Realmente está estranho. Vamos fazer o seguinte. Vou selecionar mais essa área aqui. GZ menos 0.01. Para que é 0... Não, pera aí. G no Z menos 0.01. Selecionei esse ponto aqui também. Porque está ficando pontudo. Vocês estão vendo aqui. Ó, podemos movimentar também. Então vamos ver aqui. Pera aí. GZ. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ponto 0. Opa, pera aí. G. Deixa eu só aumentar aqui. No Z menos 0.02. Agora ficou melhor. Vamos fazer um ponto 0.1. GZ menos 0.01. Pronto, agora ficou melhor. Aqui do outro lado a mesma coisa. Seleciono essa área aqui. Aí eu selecionei esses dois pontinhos aqui, né, que está ficando pontudo pelo que estávamos olhando. Aí no ponto aqui no GZ menos 0.01. Pronto. Agora eu posso fazer um pequeno ajuste aqui, ó, puxar só um pouquinho para fora esses vértices aqui, ó. Pronto. E aqui, mesma coisa. Só o suficiente para o olho não ficar aparecendo ali, atravessando o polígono. Pronto. Vamos voltar para o modo de edição, ou para o modo de objeto, e bora testar nosso Shape Key. Aí, ó. Expressão facial pequena, a outra está até maior, mas tem problema não. É só como se estivesse fechando um pouquinho a cara. Por fim, nós vamos fazer nossa piscada. Piscada. A piscada já é um pouco mais complicado. Nós vamos ter que mexer em vários vértices. E esses vértices vão ter que se encaixar perfeitamente. Bem, uma coisa que eu estava testando e eu lembrei. E provavelmente eu não lembrei. Quer dizer, eu lembrei que tinha isso, mas não lembrei de ter feito no tutorial de texturização. É que foi esse Mark Sim que eu fiz aqui.
Provavelmente eu fiz para poder fazer uma textura diferente próximo dos olhos, porque assim, a textura de escama que nós usamos do crocodilo para o nosso Tiranossauro Rex, ela vai até lá dentro. E ela também atinge essa área aqui. E nós percebemos, na verdade, é que essa área próxima do olho geralmente é diferente. Na verdade, o que eu deveria ter feito na modelagem é tipo o uso de alguns polígonos aqui a mais, estrudados para fora, como se fosse o... Ah, lembrei o nome, é pálpebra. Isso, pálpebra dos olhos. Para que, como se fosse representada a pálpebra dos olhos aqui. Então, as pálpebras... Deveria ter feito uma extrusão aqui de polígonos para fazer tipo as pálpebras, mas eu não lembrei. Bem, mas isso não dá para poder ser corrigido agora. E além de eu não ter feito as pálpebras, também não fiz uma textura para essa região. Podia pelo menos ter feito a textura para poder dar uma diferenciada. Mas tudo bem, vamos fazer do jeito que está. Vamos selecionar esse contorno aqui, excluindo somente esses dois vértices. E vamos dar um escalonamento, vamos tirar o proportional. Aliás, vamos deixar ligado. Um escalonamento no eixo Z. Aí nós fazendo isso aqui, ó, nós percebemos que vai fechando. Mas assim, claro que não está perfeito, porque ele está fixo no eixo Z, então ele mantém a distância original dos vértices. Então, ó, GZ, ó, opa, pera aí, escalonar no eixo Z, olha só. Então ele mantém a posição original dos eixos, dos pontos nos eixos X. Então por isso que eles mantêm a distância. Então isso a gente vai ter que arrumar no manual. Então a princípio nós vamos fazer isso aqui, ó, escalonar no eixo Z, mais ou menos aqui. Deixa eu ver se dá para fazer dos dois lados ao mesmo tempo. Aí já até facilita o trabalho. Espera aí. Nós vamos botar uma visão assim, ó, para poder ver se vai. Então escalonar no eixo Z e vamos fechando. Realmente dos dois lados foram. Deixa eu ver. Aqui ficou assim. Ficou perfeito. Foi espelhado. Eu nem tinha testado isso antes, mas agora aproveitei e testei. E o resultado foi bom. E agora nós vamos ajustar os polígonos. Para ficar igual, nós vamos ajustar dos dois lados ao mesmo tempo. Então vamos dar um Z aqui. Por exemplo, nós vamos selecionar esses aqui que estão dos dois lados. Vamos desligar agora o Proportional. E vamos ajustar aqui no manual um pouco os pontos dos vértices que estão dos dois lados, para mais ou menos bem próximos de si. Aí aqui, por exemplo, também tem esses vértices que estão um pouco longe um do outro. Aí eu vou aproximar esse aqui, ó. Eu vou fazer como se o olho tivesse fechado, fazendo tipo uma carinha invertida, tipo de tristeza. Mas claro que não tem uma expressão facial de tristeza aqui. Mas é como se estivesse fechando o olho daquela maneira. Opa, pera aí. Pera aí. Deseleciona, agora vem assim. Cadê? Aqui eu vou dar uma levantada. Aliás, vou deixar aqui mais ou menos. Aqui que eu vou abaixar. Aí aqui eu pego, ponho aqui. Aproxima a visão para ver onde estão os pontos. Aí eu pego, vamos supor, ponho aqui. Esse aqui eu ponho aqui. E por fim, esse aqui eu deixo um pouco mais baixo, né? E vamos ver como ficou. Olha só. Então, olhando assim de lado, é como se estivesse fazendo um parênteses aqui, côncavo ou convexo, não sei, depende para que lado que está sendo considerado. Então aqui nós já vamos ajustar alguns pontos. Como eu vou fazer dos dois lados de maneira espelhada, vou selecionar os dois pontos, escalonar no eixo Z. Então vamos ver aqui. Aqui foi um pouco.
Deixa eu ver, esse aqui também eu posso fazer isso. Opa. Vértices errados. Não é esse, é esse. E o outro é onde? Aqui. Eixo X. Pronto. Para ele passar por cima do olho e não ter esse problema. Se bem que vou ter que ajustar isso aqui também. Já vou fazer isso aqui. Ó. Seleciono esses 3 pontos aqui. Escalonar no eixo X. Para fora. Aí. Aqui. Esses pontos aqui. Ó. Esse que eu já ajustei. Então eu vou ajustar. Pera aí. Esse do meio. O do meio que faz todo o volume em volta do olho. Então vamos ver aqui. Puxei aqui. Significa que isso aqui ainda está muito próximo. Vamos ajustar. Pronto, já percebemos ali que saiu. Então aqui nós podemos também já dar um pequeno ajuste. Espera aí. Fiz dos dois lados, fiz. Então aqui e aqui. Vamos dar um pequeno ajuste, né? Para posicionar mais aqui. Beleza. E por fim, deixa eu ver aqui. Se eu selecionei certo. Não, aqui. Não, selecionou o do meio aqui. Quero selecionar esse. E esse. Cliquei certo? Cliquei. Escalonar no eixo X aqui. Opa, não cliquei não. Pera aí. Eu cliquei em outra coisa, nada a ver. É aqui, ó. Pronto. Escalonar no eixo X, ó. Pronto. E esses aqui também nós vamos... Opa, esse e esse. Vamos posicioná-lo mais ou menos ali, ó. Aqui. Como vocês veem, ó, tá tipo vindo a membrana aqui que cobre nossos olhos, as pálpebras, e ela deve estar mais ou menos proporcional, né? Não deve estar uma coisa esquisita. E aqui agora nós vamos corrigir a parte de baixo. Nós vamos encostar na parte de cima esses pontos. Então escalona no eixo X e aproxima. Ó. Aqui a mesma coisa. Como nós alinhamos eles lateralmente, eles estão próximos na mesma linha referente ao eixo X. X? Isso. Aí a gente só aproxima elas usando o escalonamento do eixo X. 2 pontos, objeto diferente, aproxima, dependendo do eixo que você coloca. Agora aqui. E por fim esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Pronto. Vamos olhar de lado. Aí, ó. Com o olho perfeitamente fechado. E agora vamos para o modo de objeto ver se ficou bom. Ó, já vemos que não ficou bom. O olho ainda está vazando um pouco aqui. A gente vai ter que fazer um pequeno ajuste. Mas já vamos fazer o teste. Ó. Tá fechando bem. Vamos ver do outro lado. Ó. Tá bom, não tá ruim não. Então só vamos fazer mais um pequeno ajuste aqui. Ó. Provavelmente nesses pontos aqui. Esses dois que estão próximos aqui. E nos outros dois do outro lado também. Os pontos centrais. Pronto. Da mesma maneira, vamos escalonar aqui no eixo X. Jogando eles um pouco para fora. E vamos também fazer um pequeno ajuste nesses aqui que estão na frente. Pronto. Agora vamos de novo fazer o teste. Cadê? Opa. Ainda está com um pequeno defeito. Aqui, ó. Percebemos uma pequena parte do olho ainda vazando.
Mas agora eu vou corrigir aqui em cima. Ó. Já que eu fiz em cima ali e não resolveu totalmente, eu vou mover esses aqui que devem resolver. Corrigir, quer dizer, eu fiz aqui do meio, não resolveu totalmente, então vamos aqui, nesses aqui, um pouquinho só. Pronto. Vamos testar novamente. Agora sim, ó, tá perfeito. E vemos que não está vazando o olho atravessando os polígonos. Bem, então nós temos 3 Shape Keys prontos. E vamos voltar a zerar eles. E aqui. Opa. Pronto. Inclusive eu tinha feito com Bravo no máximo. Nem tinha reparado. Mas vamos ver se ainda ficou bom. Ficou ótimo. Sem problema nenhum. Bem. Esse tutorial é curto mesmo. Nós preparamos então aqui 3 Shape Keys. Narina aberta, Bravo e piscada. Que nós vamos utilizar nosso modelo na nossa pequena animação. Eu ainda não defini como vai ser a animação, ainda estou pensando isso. Provavelmente eu vou fazer uma animação que provavelmente não. Eu vou ensinar uma animação que faz um walk cycle básico, que é um ciclo de caminhada básico de um personagem. Eu vou ensinar a fazer isso. E eu vou ensinar a usar o Shape Keys como usar o Shape Keys na cena a partir do momento que ela está definida. Por isso que quando um estúdio de animação ele vai fazer um filme 3D, como é o caso da Pixar, DreamWorks e outras, eles fazem o chamado storyboard. O que é o storyboard? É como se fosse a história em quadrinhos do próprio filme, em que tem as principais cenas que demonstram as expressões faciais dos personagens. Aí eles têm noção do que fazer. Como eu fiz um tutorial ensinando para vocês, não sei desenhar, e não tem storyboard nenhum, então eu vou ter que pensar um pouco como fazer essa animação do texto. O que eu vou fazer? A princípio eu já pensei o seguinte. A animação vai ter entre 20 e 25 segundos no máximo. Segundos, não é minuto. Porque a animação é uma parte complexa. Então assim, com 25 segundos eu acho que já dá para mostrar bastante das técnicas que vou utilizar. E a partir disto, eu vou ensinar na cena colocar o Shape Keys, né, no momento que o personagem vai andando, como é que vamos acionar o Shape Keys durante a cena. E eu também vou fazer o seguinte, vão ter 2 câmeras na cena, coisa simples para, por exemplo, mostrar, por exemplo, o T-Rex está sendo focado aqui fazendo uma determinada ação, daí eu vou mostrar no editor de vídeo do Blender como fazer para alternar entre uma outra câmera, que por exemplo está filmando aqui embaixo, para vocês aprenderem um básico de como alternar em câmera. Então eu pretendo fazer isso. Eu vou mostrar um básico de um ciclo de caminhada do T-Rex, que nós vamos fazer no próximo tutorial. E como utilizar 2 ou mais câmeras no cenário na animação que você quer. Mas eu só vou utilizar 2 para fins de exemplo. E, óbvio, assim que eu definir a animação. Basicamente eu quero fazer o seguinte. Eu vou fazer tipo o T-Rex andando aqui. Aí ele vai andando num ciclo de caminhada básico. Ele tipo para. Vamos colocar o cenário aqui. Aí ele tipo para. Aí vamos supor. Eu não sei que objeto eu vou colocar. Provavelmente vai ser um cubo. Aí ele olha esse cubo. Aí ele pega esse cubo, empurra. Coloca na boca. Dá uma pisada e solta. Só. Coisa do tipo. E dá um grito final como se fosse o T-Rex do Jurassic Park. Então, basicamente, eu já estava pensando, vai ser isso. Eu ainda não defini, mas aí no próximo vídeo eu vou de fato mostrar para vocês se foi isso mesmo que eu decidi. Coisa simples para que vocês possam aprender. Bem, então é isso. Esse tutorial termina aqui. Vocês aprenderam a fazer Shape Keys no nosso T-Rex. 3 Shape Keys básicos, mas que já dá para aprender todo o restante. E no mais, próximo tutorial teremos a continuação dessa série de tutoriais do nosso Tiranossauro. Então, até o próximo tutorial.